cristão, ele tem que constantemente enfrentar os ídolos da cultura, os ídolos do povo. Quando a gente pensa em ídolo, vamos lá, o que vem à nossa cabeça? Vem à nossa cabeça uma estátua de gesso que é feita por alguém e as pessoas vão se ajoelhar em frente àquela estátua, ou, enfim, vão fazer orações para aquela estátua, para aquele boneco, para aquele desenho, esperando que dali venha alguma coisa. E só que essa é a idolatria mais fácil de ser conhecida. Que a gente está vendo o objeto, está vendo o que a pessoa faz e o que ela espera daquele objeto. No entanto, existem os ídolos que muitas vezes nós todos temos, cristãos ou não cristãos, e nós nem nos apercebemos isso, nós nem percebemos isso, porque são ídolos culturais, são coisas que são colocadas na nossa cabeça, são costumes que nós nem sabemos de onde vêm, já estão aí há séculos às vezes, e nós seguimos. E são, na verdade, ídolos que são colocados no lugar de Deus. E são muito mais condenáveis do que alguém que às vezes se ajoelha na frente de um boneco, de uma estátua, de uma imagem, que seja. E há um teólogo e um pastor estadunidense, acho que ele é dos Estados Unidos, né? A igreja dele é lá, chamado Timothy Keller, que fala muito a respeito disso. Eu não lembro o nome da igreja dele agora, mas é uma igreja muito grande que nasceu no coração de Nova York. E nasceu no coração de Nova York pregando contra os ídolos culturais. Nova York, como todo mundo sabe, é uma cidade parecida com São Paulo. É uma cidade onde a maioria da população não é nativa dali. As pessoas vão morar lá, vão tentar a vida lá. É uma cidade, enfim, cosmopolita, né? Isso é ser cosmopolita, é uma cidade diversificada. É uma cidade dominada pelas inovações ideológicas que existem no nosso tempo. Então, agora existem 33 gêneros para a pessoa escolher, né? Cisgênero, agênero, bissexual, enfim. Essas coisas sempre nascem primeiro nessas grandes cidades, como São Paulo, como Nova York. São Paulo é um centro financeiro, Nova York é um centro financeiro, como São Paulo também é, muito ativo. E o dinheiro, ele se torna um ídolo para muitas pessoas. E o Timothy Keller, então, percebendo isso, começou a trabalhar contra esses ídolos culturais no coração de Nova York. E a igreja dele hoje tem acho que 3.000 pessoas, ou mais ainda, nem sei. Enfim, mas Timothy Keller defende que o coração humano é uma fábrica de ídolos e que a nossa cultura é idólatra. E eu separei aqui alguns trechos de um livro que ele escreveu que chama Deuses Falsos. Por exemplo, aqui abre aspas, o coração do homem toma coisas boas, como uma carreira de sucesso, amor, bens materiais e até a família, e faz deles os seus bens últimos, ou seja, os seus ídolos. O nosso coração as diviniza, né? O coração humano as diviniza, como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado, proteção, segurança e satisfação se nós as alcançarmos. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a cultura atual, por exemplo, ela trabalha que quando você, melhor ainda, se eu pergunto aqui para você assim, pense numa pessoa feliz, numa pessoa realizada, o que vem à nossa cabeça? Geralmente, vamos trabalhar com o exemplo que ele deu aqui. Uma pessoa que tem uma carreira de sucesso. É uma pessoa, nossa, que a fulana é uma pessoa realizada, porque tem uma carreira de sucesso às vezes. As pessoas nem sabem, as pessoas, eu estou falando de nós, né? Nós às vezes nem sabemos por que nós pensamos assim, mas nós somos levados a pensar dessa forma. Então, pensa numa pessoa realizada. É uma pessoa o cara que ganha muito bem, que consegue viajar todo final de semana, enfim, tem uma carreira de sucesso. E o que é isso? Isso é um ídolo que foi criado e as pessoas olham para esse ídolo e esperam dele a sua satisfação. Então, eu não espero a minha satisfação mais de Deus. Eu espero a minha satisfação da minha carreira. Se eu não ganhar dinheiro, eu não posso ser feliz. E como que isso vem parar dentro da nossa cabeça? É a cultura que coloca.
Às vezes a gente nasce já dentro de uma cultura que traz isso através de filme, de seriado, de música que a gente ouve, hoje das redes sociais. Nós passamos a querer viver uma vida que não é nossa. Aqui eu estou trabalhando com o exemplo do Timothy Keller. Um outro trecho do livro que ele fala: qualquer esperança cultural dominante que não seja o próprio Deus é um falso Deus. Os ídolos, então, não tomam apenas as formas individuais, mas podem ser corporativos e sistêmicos. Ou seja, o que é um ídolo corporativo e sistêmico? É o que a própria televisão muitas vezes faz. Vende um sonho para a pessoa. E aí a pessoa passa a substituir coisas que são eternas pelo que é passageiro. E um outro trecho aqui do livro dele para a gente fechar essa parte. A idolatria funciona amplamente dentro das comunidades religiosas, quando a verdade doutrinária é elevada à posição de um falso Deus. Isso ocorre quando as pessoas confiam na veracidade da doutrina para estar em comunhão com Deus, e não no próprio Deus da graça. Então, até aqui trabalhando um pouco da cultura que eu estava falando do reino, a cultura das pessoas que são cristãs. Dentro da igreja existe uma cultura também. Por exemplo, existe a cultura do santão. O santão é o cara que cobra do outro um padrão moral. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. O espiritômetro. Fulano não é espiritual, fulano é espiritual, por características muitas vezes que são visíveis. Então, eu digo que a pessoa é espiritual porque ela sobe um monte para orar toda madrugada. Toda sexta-feira de madrugada ela está na vigília. Tá, e desde quando isso faz A mais espiritual que B? Ninguém quase sabe explicar. As pessoas vão dar explicações, mas não quer dizer que isso é verdade. Isso acontece porque nós temos uma cultura onde ser espiritual é fazer tais práticas. Ser um homem carnal é praticar tais coisas. E o que começa a acontecer? Nós começamos a colocar isso na posição de Deus. Deus, Jesus, como a gente estava falando aqui agora há pouco, é o sumo sacerdote. Ele se entregou e o sacrifício dele é capaz de perdoar qualquer pecado. E pelo Espírito Santo, as pessoas são convencidas do seu pecado e se acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou e um dia vem buscar a sua igreja, elas estão salvas. É isso que diz a Bíblia. Mas as pessoas, quando criam ídolos dentro da igreja, elas idolatram a conduta dos outros. Então, se fulano não tem a conduta que eu acho adequada, fulano não está agradando a Deus. Logo, fulano não é salvo. Logo, fulano está levando pessoas à perdição. E isso é muito errado. Por quê? Porque isso cria uma bolha. E quando a gente cria essa bolha, o que nós não conseguimos fazer? Nós não conseguimos comunicar o evangelho para quem está lá fora. Porque quem está lá fora, sim, tem muitas práticas que precisam ser refeitas, repensadas, para se adequarem com o padrão bíblico. Então, homossexualismo, racismo, enfim, blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, né? Ira, cólera, inveja. Esses todos são pecados que nós carregamos dentro de nós, mas eles nos levam. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é a gula, todo mundo faz um link, digamos assim, liga a gula à pessoa que come demais. Então a gente só imagina a gula quando a gente vê o cara sentado atrás de um prato de macarrão desse tamanho. Ele vai comer tudo aquilo. Só que a gula, ela não é só o aspecto alimentício. A gula nos atinge de várias formas. Quando eu pego o celular e fico 4 horas na rede social por dia, isso é a gula. Quando eu sento na frente da TV e fico 4 horas na frente da TV, isso é a gula. Quando eu digo para a pessoa, olha, você não tem uma conduta cristã adequada, porque você não sobe um monte, porque você não fala em línguas, porque você não isso, não aquilo, eu estou sendo extremamente vaidoso. Então veja, o problema não é o cara comer demais, por exemplo, ou o cara exagerar na bebida. O problema é o que está por trás disso, é a gula. O que eu estou querendo dizer? Que quando a Bíblia nos fala de homem carnal, e o homem que está aí, vivendo a cultura, sem parar para pensar que existe um Deus,
que existe uma consequência nas coisas que ele faz. Quando ele exagera com tudo, o que ele está sendo dominado pelo quê? Por aquilo que ele está fazendo necessariamente? Não. Ele está sendo dominado pela gula. E a gula está presente só em quem está lá fora? Não, a gula está presente em todos nós. O homem carnal, o pecado, ele nos atinge de todas as maneiras. Mas o Espírito Santo nos ajuda a equalizar as coisas. Então nós deixamos de sermos, né, dominados pela gula, pela inveja. E essas coisas vão gerar os vícios, enfim, os outros problemas que a gente está acostumado a apontar, a perceber. Isso é muito interessante. Então, eu vou citar, né, para a gente passar dessa parte aqui já para o encerramento, que eu já vou ser bem breve hoje. Como eu estava dizendo, essas coisas, elas entram na nossa cabeça por conta da cultura. Nós todos somos abordados por isso, né? Claro que existem coisas que variam de idade para idade, de condição, né, financeira, social, etc. Mas se não atinge a mim, por exemplo, atinge uma pessoa mais velha, poxa, eu tenho pais, eu tenho avós. Se não atinge a mim, atinge pessoas mais novas, poxa, eu tenho sobrinhos, eu tenho netos, eu tenho filhos. Então sempre é válido para nós, enfim, estarmos atentos, né, a essas questões. Um exemplo que eu peguei aqui, que tem a ver com esses ídolos culturais que o Timothy Keller fala, né, o pastor Timothy Keller fala, é a ideia de filhos na sociedade hoje, na sociedade moderna, né? Qual é a ideia cristã de família e de filhos? A ideia cristã de família e de filhos sempre foi que os filhos não são meus, os filhos são do Senhor. Quem dá os filhos não sou eu e minha esposa, ou minha esposa e meu marido. Quem dá os filhos é Deus. Deus é o portador do dom da vida. E a criança só chega ao mundo, só é concebida quando Deus assim o quer. E aí, para citar um exemplo, para ficar claro o que eu estou querendo dizer aqui, eu conheço um rapaz que estudou comigo, e uma vez, né, isso há uns 4 anos atrás, ele comentou, ele já era casado acho que há uns 10 na época, há uns 8 ou 10. Ele falou, não sei o que a gente estava conversando, ele falou, nós temos tentado, né, eu e minha esposa, não vou falar o nome deles, temos tentado ter filhos, mas isso não nos preocupa, ele falou. Aí na época eu até, enfim, não compreendi bem o que ele falou. Hoje eu entendo, né? Ou seja, eles eram casados, estavam tentando ter filhos, mas após 10 anos, se não me engano era 10 anos que eles eram casados, os filhos não tinham chegado. E isso não o preocupava, não tirava o sono dele, mas ele queria. E no último ano, né, no passado, após aí uns 3 anos dessa conversa, eles tiveram um filho. Nasceu a criança, está saudável, está bem, graças a Deus. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando nós falamos de filhos na sociedade, essa é a ideia, a concepção cristã de filhos é mais ou menos essa. Os filhos são Deus, é Deus quem dá. Hoje, quando as pessoas pensam em filhos, no que elas pensam? Filho é um problema, filho é gasto, filho, enfim, uma série de coisas. E sim, esses elementos eles estão presentes na nossa vida. Mas quem dá os filhos é Deus, essa é a concepção cristã. E o que a cultura transformou os filhos no quê? Um problema. De maneira geral, é isso. Tanto que hoje nós temos um fenômeno que chama-se, né, chamado pai de pets. Como o filho dá problema, eu vou ser pai de um cachorro, vou ser pai de um gato, pai de um coelho, pai de um hamster, né? Como é que eu vi outro dia? Deixei meus pequenos em casa, uma coisa assim. Quando eu fui ver quem eram os pequenos, não era criança, era um cachorro e um gato. Eu falei, nossa. E o que é isso? Isso é a substituição de um valor antigo. E lá na ponta, o que isso representa? Em uma ponta representa o quê? A ideia de que isso é o ser humano tirando o lugar de Deus, quem dá os filhos, é o ser humano que controla o processo. Através de remédio, através de... Enfim, na ponta extrema, do aborto. Na outra ponta, isso é o ser humano querendo controlar a vida. É disso que eu estou falando, né? A questão dos filhos, por exemplo, está dentro disso. Numa ponta nós temos o aborto. Então eu controlo tanto a vida
porque eu não quero a criança. Então eu retiro ela até, enfim. A gente acha até, não, é justo a tal lei, porque tira até, sei lá, 3 semanas, 3 meses, não sei. Não, não é justo tirar em momento nenhum, né? Enfim, é um debate que a gente não vai entrar aqui agora. E na outra ponta, existe uma coisa chamada eutanásia. Não sei quantos conhecem o que é eutanásia aqui, mas rapidamente, a eutanásia é o poder que o governo, é claro, dá, porque hoje o governo também ocupa um lugar de Deus, é o poder que o governo te dá de você retirar a sua própria vida se você quiser. Então, alguns países avançam muito com esse debate. Portugal estava bem avançado, não sei como está hoje, estava uma discussão grande lá. Na Colômbia, eu fiquei sabendo de um caso de uma mulher que tem uma doença e terminal, e ela ainda está viva, mas ela quer deitar na maca e quer uma injeção letal que tire a vida dela aos poucos ali, ela morra como se você fosse sacrificar um cachorro que está doente. É basicamente isso. Isso é a eutanásia. Isso é o controle total da vida, é o ser humano tomando o lugar de Deus. A nossa cultura está assim hoje. E eu posso tirar a criança que eu não quero, posso tirar a minha vida se eu não a quiser mais. E o interessante é que, assim, quando nós pegamos, nós não somos católicos, nós somos protestantes, certo? Então nós temos uma linha histórica diferente, mas quando você pega a história de alguns santos, considerados santos na Igreja Católica, enfim, eu não vou me recordar o nome de nenhum aqui agora, existem... Por que essas pessoas, elas enfrentaram certas situações nas suas vidas? E existem vários relatos de pessoas que tinham doenças terminais, como essa moça, por exemplo, e não optaram pela eutanásia. Optaram por viver uma vida que engrandecesse o nome de Deus, que engrandecesse a Jesus Cristo. Por quê? Porque é uma outra visão cultural. A visão da nossa cultura é, não, eu estou morrendo, então eu já vou logo tirar minha vida. Só que a vida não é minha. A vida é de Deus. É Deus quem dá a vida. Esse é o conceito cristão, é isso que eu estou querendo dizer. A cultura cristã é qual? O dom da vida não é meu. É Deus quem dá a vida. É Deus quem tira a vida. A cultura pagã que nós vivemos fala o quê? Eu posso abortar se eu não quero. Eu posso tirar minha vida se eu estiver doente. Olha a substituição do divino, de Deus, pelo controle humano da situação. E nós, como os cristãos, o que está acontecendo com a gente? Você pegar um microfone, subir num palanque qualquer aí e falar o que eu falei a respeito da vida aqui agora, por exemplo, para muita gente é um absurdo. Mas é a concepção cristã da vida, né, da origem da vida. E isso tem acontecido por conta dessa cultura ateísta que nós temos.